tuas mãos, rende ações de graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom. Independente do que você esteja passando, independente do que você esteja vivendo, Deus continua sendo bom. E a boa notícia é: Ele vai te tirar dessa situação. Ele vai te tirar dessa situação. Espírito Santo, nós te agradecemos. Nós te damos liberdade nesse lugar. Nós nos colocamos disponíveis para receber da tua parte essa noite. Oh, obrigado, Espírito. Oh, obrigado, Espírito Santo. Você pode fazer uma oração agradecendo a Ele. Reconhece. Dá boa noite ao Espírito Santo. Diga comigo: é hoje. É hoje. É hoje. Glória a Deus, queridos. Vamos nos sentando. Graça e paz. Muito obrigado, louvor. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado, Deus. Obrigado. Uma atmosfera de gratidão abre as portas do céu. Você crê nisso? As portas dos céus estão abertas essa noite, para que nós recebamos da parte de Deus aquilo que tem para nós hoje. Vocês estão prontos para receber de Deus? Vocês estão prontos para receber de Deus? Glória a Deus. Sabe, querido, a melhor coisa da vida de um pregador, e o mais correto, é ele viver aquilo que ele está, é pregar aquilo que ele está vivendo. Quando você prega o que você vive, você tem um empoderamento vindo do céu sobre a tua vida, porque aquilo não é uma teoria, não é uma aula, sabe? Nós não estamos aqui para dar palestras, nós estamos aqui para falar o que Deus está fazendo na nossa vida. Você pode falar o que Deus está fazendo na tua vida hoje? Você já vê os milagres de Deus na tua vida? Você já vê as respostas de Deus? Você já vê o conforto de Deus? Você já vê o zelo de Deus pela tua vida? Então você está empoderado e capacitado para ministrar aquilo que Deus tem para as pessoas. O que Deus fez na tua vida, como você era e como você é agora. Você tem que começar a sentir a mudança e a transformação de Deus na tua vida. Porque Deus vai te levar em lugares altos. Deus vai te levar em lugares que você nunca pensou que alcançaria. Deus vai te colocar situações em que você vai ser provado na tua fé, e uma vez aprovado na fé, você vai estar vivendo o melhor de Deus para a tua vida. E hoje nós estamos vendo Deus dar grandes saltos na tua vida. Você pode enxergar grandes saltos na tua vida espiritual, grandes saltos na tua vida familiar, na tua vida financeira, na tua vida profissional. Você pode ver isso acontecendo em tua vida. Quem você era um ano atrás e quem você está se tornando agora. Cada dia você vê mais Deus agindo, Deus operando, Deus transformando. E como é bom fazer parte disso, querido. Nós somos uma igreja envolvida, envolvente, e que vamos mudar uma cidade. E isso nos anima, isso nos motiva. Por quê? Porque você faz parte disso. E cada dia da tua vida você vai vendo isso. Mas sabe, queridos, esses dias, há uns 15 dias atrás, eu fui passando por umas situações e comecei a sentir uma dor nas costas muito forte. Hoje a dor nas costas, ela atingiu um ponto que até sem ar eu fiquei. Mas não deixei de fazer aquilo que Deus tinha para a nossa vida. Amém, queridos? Porque isso não vai nos parar. Mas essa semana, há uns 15 dias atrás, eu estava tomando medicação, tomando remédio para dor, e ela não reagia. E eu tomei uma decisão: eu não vou mais tomar esses remédios, porque o analgésico, ele não resolve o problema, ele alivia a dor. Você está entendendo a diferença? Porque nosso corpo, ele foi preparado para sentir dor. Sentir dor não é coisa do diabo. O sentir dor é uma notícia que o nosso cérebro recebe que algo não está funcionando bem. Quem está comigo? Eu sei que nós não gostamos de sentir dor, e nós não podemos nos alegrar em sentir dor, mas nós temos que compreender que a dor é uma mensagem. Vocês estão comigo? Se você toma muito suco, não Coca-Cola, que Coca-Cola não causa gastrite, suco causa.
Mas se você tem uma alimentação desregrada e você começa a ter problemas estomacais, o estômago vai mandar uma mensagem para o teu cérebro: olha, tem alguma coisa errada aqui e a gente não está funcionando bem. Vocês estão comigo? Mas muitas vezes você quer matar o sinal que está sendo mandado, mas não trata o que está sendo gerador daquele sinal. E uma ministração que Deus me deu hoje, Tati, apóstolos, lidando com as dores. Como é que nós cristãos estamos lidando com as dores? Como é que nós lidamos com as coisas? Hoje a medicina, eu não tenho nada contra médico, e gosto muito de remédio. Eu quando vou para a cadeira de Ricardo lá do dentista, eu só abro a boca quando ele está com a seringa na mão da anestesia. Esse negócio de, não, deixa eu ver se dói, quem gosta que chama, eu não gosto. Para eu abrir a boca para ele ver, ele tem que dar uma anestesia. Então eu lido com a dor muito desse jeito. Muitas vezes eu quero matar o sinal que está mandando para mim, e muitas vezes não me preocupo e não tenho zelo de cuidar daquilo que está gerando o sinal. E muitas vezes na nossa vida espiritual é assim, nos angustiamos, nos deprimimos, nos entristecemos, não é? E com isso nos causa muitas vezes desejo de se isolar, um desejo de querer não ter mais aquela dor, não é? Seja a dor de uma perda ou perca? Perda, com D, perda, que minha mulher, ela sabe, é a perda, não a perca. Eu sempre misturo esses dois nomes. Se você não sabe a diferença, procura Cristiane no final do culto. Eu não sei muito não, mas ela te ensina. Mas existem dores nas nossas vidas, e a religião, a igreja, muitas vezes, quer colocar a culpa toda no diabo. Não, isso é o diabo, isso é o diabo. Não, muitas vezes, não estou aqui como advogado de defesa do diabo, nem quero, mas nós precisamos entender que muitas vezes são as nossas decisões, os nossos hábitos, a nossa vida distante das coisas de Deus, que permite que coisas aconteçam em nossas vidas, que não é o desejo de Deus, mas também não é do diabo que está fazendo isso. Se você leva uma vida desregrada, se você faz como eu, que já estou no 5.5, e você não começa a entender que você precisa tomar alguns cuidados com tua saúde, com tua alimentação, vão acontecer consequências que vão gerar dores. Vocês estão comigo? E como nós lidamos com essas dores? Não é verdade? Existem dores que são naturais, inerentes a todo ser humano. Não é verdade? Essa dor nas costas, essa lombalgia, se chama o quê? Falta de exercício. Uma vida sedentária. Eu, para atravessar a rua, pego um táxi ou um Uber. Me deixa do outro lado da rua ali, por favor. E se tiver que esperar 1 hora para não atravessar correndo, eu espero 1 hora. A Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor. E um dia eu atravessei a rua, porque para correr é difícil, não é? Então existem dores inerentes a todo ser humano e faz parte do processo. Mas muitas vezes nós trazemos para a nossa vida espiritual e para a nossa vida de relacionamentos com Deus, né, esse desejo de que, por exemplo, se você está com uma dor nas costas, você vai tomar um analgésico, você toma uma dose de ataque, que Ricardo me ensinou esse negócio de dose de ataque. É tomar 5 comprimidos de uma vez e você mata o paciente e a dor. Então você não tem mais dor, porque você morreu, você não tem mais dor nenhuma. Mas muitas vezes nós tratamos isso de uma forma natural. Então, nós temos alguns analgésicos espirituais que nós usamos também. O isolamento mesmo, nós preferimos não nos envolver, nós preferimos não estar mais comprometidos, nós preferimos muitas vezes não fazer mais parte de algo, porque isso pode nos ferir e nos causar dor. Não é verdade? Mas existem coisas que Deus atestou, e Jesus em sua palavra ele confirmou que veríamos no mundo. No mundo nós teremos aflições, nós teremos dores, é uma coisa natural. Você sabe que no processo de crescimento muitas vezes você sente aquela dor nos ossos, que é você crescendo. Então crescer dói. Quando você vai fazer uma reforma em casa, que vai aumentar a casa, você não dói também? Você dói no bolso, né, Cássio? Dói no bolso e dói no nosso corpo se você fizer alguma coisa junto. Porque eu sou do time de Marco Aurélio, que até para trocar uma luz eu contrato uma pessoa, uma lâmpada. Então eu não sinto dor nisso, mas até para trocar uma lâmpada eu chamo um cara, só troca essa lâmpada aqui.
Mas nós sentimos dores, é uma coisa que nós temos que aprender a lidar com ela. Nós precisamos aprender a lidar com as adversidades, com as circunstâncias que não parecem favoráveis para nós. Eu estava conversando com o Ricardo agora há pouco no gabinete, e ele lembrando de uma frase que o nosso bispo nos falou na aula de ministro. Nós precisamos aprender a lidar com sementes que não foram plantadas por Deus. Como é que você lida? Eu lembro da minha psicóloga, a Kalina é minha psicóloga, ela trata da minha vida há 15 anos, mas já desistiu, jogou o diploma fora, depois voltou. Mas como é que você está lidando com isso na tua vida? Sabe, quem está passando por circunstâncias aqui hoje? Eu acho que todo mundo passa. Que tipo de circunstâncias você está passando hoje? Que tipo de dores você está sentindo? Que desafios Deus está te colocando? Que desafios não foi Deus que colocou, mas mesmo assim a vida nos traz? O desafio da velhice, o desafio de... Eu acho engraçado e bonito quando eu vejo esses caras de 40 anos querem jogar pelada, sabe, Cássio? Que o cérebro ainda está novo, mas o corpo já padeceu, né? Então sempre tem um pé quebrado, sempre tem uma dor nas costas, sempre tem uma circunstância, aqueles golpes que você tenta dar um drible e você não consegue, porque o corpo não vai mais, o corpo não reage mais da mesma forma, né? Todos nós passamos por isso, mas como nós temos lidado com isso? Como nós temos enfrentado essas circunstâncias? Não é verdade? Vocês estão comigo? Como você tem lidado isso? Isso é uma pergunta que eu quero estar insistindo com você essa noite. Porque você vê que muitas coisas que você tem passado, e eu, como eu falei agora há pouco, nós temos alguns analgésicos para a nossa alma, que às vezes, aquela imagem está disponível, tá? Pode botar aí a imagem, querido. Quem tem mais de 30 anos sabe o que é metiolate e sabe o que é bezentacil, não sabe? A geração Nutella já arrumou um metiolate que não arde, mas não tem graça, parece que não funciona. Mas quem usou metiolate sabe que tem certos remédios que dói mais do que a dor. Não é verdade? O bezentacil, eu acho que ele é criado para isso, não sei se funciona, mas a dor que você sente tomando o bezentacil é tão grande que você esquece a outra dor. Sabe, tem certos remédios que nós vamos tomar na nossa vida que vão ser mais dolorosos do que a própria dor, mas que vai nos fazer um bem no final. Mas nós precisamos tomar a coragem de tomar o remédio. Minha mãe, quando chegava com metiolate, disse: olha, não está doendo mais não, passou. Toda criança tem trauma de metiolate, a gente da nossa geração tem trauma de metiolate, porque era uma coisa que doía demais. E tem certas coisas que Deus nos propõe, certos remédios, certos metiolatos, certas bezentacil, que Deus coloca em nossa vida, que nós, rapaz, já não está doendo mais tanto. Não é verdade? Eu estava vendo, essa semana, faz acho que 15 dias, o nosso ilustre Mangabeira, Renato Mangabeira, teve um processo de dor natural. Foi diagnosticado com cálculo renal. Cálculo, não foi? Chegou a ser um tijolo renal, não, né? Foi quantos centímetros, né? 0,6 centímetros. Veja só. Que coisa interessante, né? Revoltante isso, né? Do ponto de vista do homem. Vocês sabem que a mulher, ela tem menino para ela entender o que é um homem com dor de cabeça, né? Para isso Deus deu o parto para as mulheres, para que elas entendam a dor de um homem com dor de cabeça. Certo, Paulinha? Então, quando você tiver com dor de cabeça, então, meu marido, porque a mulher, ela tem que entender que o homem sofre mais. A dor do homem é maior. Um dia a gente consegue convencer as mulheres disso. Mas o que eu estou falando para você é o seguinte: tem certos remédios que Deus vai colocar na tua vida que parece um metiolate. Certas coisas que Deus quer tratar na tua vida que vai doer a alma, vai doer mais do que o que você estava sentindo. E qual o nosso desejo? Fugir. Muito simples. Eu me escondia da minha mãe quando ela vinha. Eu fiz um tratamento quando eu era criança, e eu acho que naquela época eu não entendo, não sei se os pais eram mais desligados. Eu tinha 8, 9 anos, eu ia para a farmácia sozinho tomar uma bezetacil, que era um tratamento que eu fazia.
Sabe que às vezes eu dava vontade de fugir no meio do caminho, dizer, rapaz, eu não vou mais não, vou dizer à minha mãe que fui e não fui. Mas meu pai trabalhava bem próximo da farmácia e ele sempre passava lá depois para pagar. E eu pensava, o que era pior, a dor que eu estava sentindo, o tratamento, eu tomar bezetacil ou ver meu pai sabendo que eu não fui tomar um remédio. E era um dilema terrível na minha vida. Às vezes eu passava uns 20 minutos na esquina da farmácia, decidindo o que ia fazer. Por quê? Porque às vezes o nosso tratamento, ele vai causar em nós um rebuliço tão grande, que dá vontade de não ser tratado. Mas Deus tem um tratamento para você e nós temos que aprender a confiar nesse tratamento. O que é que nós vamos fazer diante das circunstâncias? Sabe, permanecer com a doença. Às vezes tem pessoas que se viram amigas da doença, né? Minha dor nas costas é minha amiga, anda comigo para cima e para baixo, né? Meu câncer, não, a gente às vezes, por medo de um tratamento que a olhos naturais parece ser pior do que a própria doença, quer nos levar para uma zona de conforto, onde diz, rapaz, tu já está acostumado com ela aí, toma só um ibuprofenozinho, dia sim, dia não, é melhor do que você estar fazendo coisas diferentes e pode causar mais dano para você. Isso é o que vem na nossa mente. E o ápice da nossa mente, do nosso cérebro, da nossa alma, é querer fugir de conflitos e de dores. Então ele começa a negociar, qual é a dor maior? Apanhar do teu pai, qual é a dor? Continuar com a dor que você está sentindo, ou qual é a dor? Tomar um bezetacil. Esse é o dilema que a alma ficava. E mesmo assim é a nossa vida. Muitas vezes nós tomamos decisões e nos acalmamos diante da situação que a gente está, e não quer ser promovido para uma outra circunstância. Por quê? Porque o tratamento às vezes dói mais do que a própria doença, como nós já acostumamos. Porque mudar dói, mudar gera conflito dentro de nós. Vocês estão comigo? Ou a palavra está entrando muito, ou vocês estão meio estranhos hoje. Mas isso traz para a gente reflexão, né? Estão se lembrando de quando já usaram metiolate, Mas isso é interessante, queridos, nós temos que começar a pensar sobre isso. O que Deus está fazendo? Porque Deus, sabe, queridos, quando Deus conduziu o povo judeu, os israelitas, para atravessarem o Mar Vermelho e ir por um deserto, é que ele sabia que nós não tínhamos naquela ocasião, o povo judeu não tinha naquela ocasião, uma preparação para aquilo que Deus tinha para a terra prometida. E eles precisavam passar por um período de adaptação, por um período de tratamento. E esse tratamento, o tempo que ia levar, quem ia dizer era eles. Vocês estão comigo? Então, o que acontece? O que Deus está querendo te levar? Para onde Deus está querendo te conduzir? Aonde você vai ser levado? Que tratamento Deus quer fazer com você? Sabe, eu estava falando hoje pela manhã aqui, eu fui semana passada para uma reunião e aconteceu uma circunstância, a pessoa queria que eu sentasse no lugar, mas depois viu que não era, estava uma desinformação, aquele lugar não era para eu sentar, aí eu prontamente saí, não criei, mas aquilo gerou em mim uma raiva, disse, rapaz, para que isso? Mas eu senti aquele desconforto na alma, e tem coisas na tua vida que você está passando, que você tem que fazer essa autoanálise. O que é isso que eu estou sentindo? Por que será que a alegria do meu irmão me incomoda tanto? Por que o sucesso do meu irmão me incomoda tanto? Por que eu não me alegro em ver ele crescer? Por que eu não tenho coragem de fazer o que ele fez? E muitas vezes quero ter o que ele tem, mas não tenho coragem de fazer o tratamento que Deus quer que eu faça. Diga amém. Você pode não concordar, mas é a verdade. Então, quando Deus conduziu o povo para o deserto, é porque Ele sabia que ali tinha que ser tratado, e que talvez aquela geração ficasse toda perdida, como de fato ficou. Por quê? Porque eles não quiseram tratar a dor que eles tinham. Sabe, queridos, quando você vê eles querendo voltar para o Egito, eles comiam cebola e outra coisa horrorosa lá, que eu não sei o que é, hein? Alho. Sabe, não era picanha e maminha, era cebola e alho, mas a cebola e o alho para eles naquela época era uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque eles não queriam o tratamento da obediência, da submissão,
de entender a visão que Deus tinha para ele naquele lugar e confiar em Deus. Quando nós nos sentimos dor e não queremos ser tratados, é porque nós não confiamos no médico que está dando a receita para a gente. Mas você chega num posto que o cara acabou de se formar, o diploma ainda está com a tinta fresca, e o cara te prescreve um remédio, você nem estuda o que é que aquele remédio está indo. Você plenamente confia, cegamente você confia. Porque você confia em homem, mas em Deus você não confia. É verdade, irmão. E nós precisamos ter a coragem e a ousadia de conhecermos quem é o nosso Deus e conhecermos o tratamento que Ele tem para a nossa vida, para que nós chegamos à plenitude que Deus quer que você chegue. Deus está nos caminhando e nos levando para um caminho de plenitude, de autossuficiência, de ampla suficiência, onde você será capaz de realizar tudo aquilo que você sempre sonhou na tua vida. Mas você não sabe como, dá o primeiro passo, querido. Dá o primeiro passo, e Deus vai te colocando em degrau, em capacidade em capacidade. Eu não sei se você sabe, mas tem algumas pessoas que o médico manda você tomar 10 comprimidos, você toma 5, já está bom, você para. Você notou isso? Você é desses, não? Olha que tem gente mentindo aqui, hein? Que não é possível que só seja eu no universo que faça isso. 2 vezes por dia, no quinto dia já tomei, já estou sentindo melhor, eu acho que eu vou tomar só um. Não é o suficiente. Mas quantas vezes a gente não faz isso na vida com Deus? Deus manda você fazer o tratamento é se submeta, congregue, leia a palavra, ore. Aí você faz um dia, faz 2, no terceiro dia você já vê que as coisas estão bem, e aquelas coisas não acontecem, mas você para. Porque você parou o tratamento, meu querido. Sabe, nós vemos na Bíblia, um profeta chegando para um determinado rei, e ele disse: lança as flechas. E o rei, por seu comodismo, ele vai e lança uma flecha, lança 2, lança 3. E o profeta condena eles: por que você fez isso? Não é certo que se você lançasse 5 ou mais flechas, você teria vencido o teu inimigo? E Deus está te dizendo essa noite: não é certo que se você seguir a minha prescrição, você não vai passar por isso que você está passando hoje? Sabe, às vezes você vê um problema no casamento. Eu estou com um problema no casamento. Aí você tem um médico que prescreve a segunda receita. Peça ao pastor para orar por você que resolve. E a outra receita? Feche sua boca, se consagre, estude a palavra e dobre o joelho pelo seu marido. Qual das 2 receitas você vai fazer? A do pastor, é mais fácil. Com certeza. Eu vou pedir ao pastor, não preciso fazer nada disso, e o pastor já resolve o meu problema. Não se faz isso, querido. Você precisa ter conhecimento de Deus, você precisa ter intimidade com Ele, você precisa aproveitar que a farmácia celestial está aberta, para disponibilizar para você as respostas que você precisa. Não terceiriza as tuas responsabilidades, assume a tua dor, paga o preço. Sabe, hoje se fala muito da graça, do ministério da graça. A graça nos foi dada, mas foi pago um preço. Não foi de graça. Jesus pagou o preço, e preço de cruz, para que eu e você tivéssemos acesso à farmácia celestial. O que é que Deus tem feito com você? E nós precisamos entender, queridos, tem um detalhe muito grande, que nós precisamos aprender a lidar com a dor. Mas você acha que dor é a mesma coisa de sofrimento? A psicóloga pode responder não. Dor é a mesma coisa de sofrimento? Nós associamos muitas vezes a dor com o sofrimento. Não é verdade? Mas são 2 coisas distintas. E eu vou ler para você aqui as definições. Dor é uma sensação que se manifesta quando algo de errado ocorre em nosso organismo, por meio de estímulos enviados pelos nervos ao cérebro. E esse, por sua vez, envia os estímulos ao córtex motor, para que este libere alguma reação. A reação
liberada pelo córtex motor, é enviada para o local da dor por meio dos nervos. Essa é a definição de dor. E a definição de sofrimento? A dor e o sofrimento são sinônimos, porém costumam estar associados. A dor e o sofrimento não são sinônimos, porém costumam estar associados. A dor é sentida quando os sinais nervosos são carregados de informações e chegam ao cérebro. Mas o sofrimento é estabelecido a partir dos inúmeros significados pessoais, históricos e culturais de que cada um atribui essa informação. A dor é o seguinte: eu estou com a dor no pé e possivelmente eu não ando mais. O sofrimento é você pegar isso na tua cabeça e começar a divagar sobre, eu não vou poder mais jogar bola, eu não vou poder mais correr atrás com o cachorro, o sofrimento é gerado pela tua mente, pela tua alma, a partir de um processo de dor. E nós precisamos aprender a dissociar as coisas, porque quando nós entramos num estado de começar a viver o sofrimento, às vezes a dor passa, mas o sofrimento continua. Você quer ver um exemplo? A dor de uma pessoa querida nossa da família. Não é verdade? É uma dor, não é uma dor? Uma dor que acontece em nossa alma, nós muitas vezes não estamos preparados para aquilo, e vem a dor. E nós devemos passar por esse processo de luto mesmo, tratar a nossa alma, chorar, e entender que vai fazer falta aquela pessoa. Mas isso não pode gerar em nós um sofrimento. Sabe, existe uma frase muito interessante, eu anotei aqui para a gente. Shakespeare disse uma coisa: lamentar uma dor passada no presente é criar outra dor e sofrer novamente, todo dia. Sabe, tem dias que eu acordo com vontade de escutar Nelson Gonçalves. Não se escandalize, não, é porque meu pai era fã de Nelson Gonçalves. Mas aquela música, ela gera em mim um sofrimento. Ela gera em mim aquela dor que foi acontecida há 5 anos atrás, e ela me remete para lá, e eu começo a sentir de novo o quê? A dor da perda. Sabe que hoje você tem mais sofrimento do que dor na tua vida? Porque você passa por algumas coisas, e aquilo fica como sofrimento para você, e você de vez em quando dá saudade daquela dor, e você volta lá e começa a viver tudo de novo. A Bíblia nos ensina que o choro pode durar uma noite. O choro, ele pode durar, é lícito, é bíblico. A dor, ela tem que ser curtida mesmo, ela tem que ter aquele período de choro. Mas a Bíblia não acaba aí, ele diz, mas a alegria vem pela manhã. Sabe, nós precisamos aprender a lidar com a dor, isso que você está passando. Eu estava conversando agora há pouco com Laura, dizendo, Laura, você precisava ver como eu era há 23 anos atrás, 25 anos atrás. Sabe, a ansiedade, ela gera em você uma preocupação, você se ocupa com alguma coisa que ainda está por vir. E se amanhã chover e alagar a igreja? Eu não vou conseguir dormir pensando nessa possibilidade. É uma preocupação. Nós nos ocupamos com coisas em nossa mente, em nossa alma, que talvez nem aconteçam, mas ela nos paralisa. Ela funciona como em nós aquele paralisante que você brinca de estátua. Nós não conseguimos nos movimentar e muitas vezes não conseguimos nem fazer o que poderia ser a solução para que isso não ocorresse. Então nós temos que entender que o sofrimento, a preocupação, são zonas perigosas para nós andarmos com frequência. Eu era vendedor e quando começava o mês, chegava dia 5, ainda não tinha vendido muita coisa, eu começava a fazer o quê? Me preocupar. E quando eu me preocupava, eu trazia junto para mim o quê? O sofrimento, porque eu lembrava do que o gerente ia falar comigo e a pressão que eu ia lembrar. Aí eu lembrava da dor da pressão, da dor da falta, da dor do desemprego, da dor da vergonha. Isso desencadeava em mim resultados o quê? Péssimos no mês. Mas tinha meses que chegava nesse mesmo período e eu não me lembrava de ficar preocupado e nem ter sofrimento. E a coisa fluía, chegava no final do mês, eu batia a meta.
E eu aprendi isso, eu disse, rapaz, quando eu começo a pensar nisso, acontece. Por quê? Porque aquilo que eu mais temia me sobreveio, porque nosso corpo sinaliza, a nossa mente nos sinaliza, e nós vamos em algum determinado momento começar a estar trabalhando para que aquilo que a gente mais temia acontecesse. Então aprenda a lidar com a dor, e a primeira coisa que você tem a fazer a lidar com a dor é, não deixe que o sofrimento e a ansiedade torne isso verdade na tua vida. E nós vamos lá para Romanos 12, renovar a mente. Nós vamos lá para outro versículo, eu não lembro agora, mas ao meio-dia fala, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que nos traz crescimento, nisso pensais. Então nós temos que aprender a conduzir a nossa alma para o caminho da produtividade, para o caminho da alegria, para o caminho da paz, para o caminho que nos faz ser o quê? Produtivos. Vocês estão comigo? Amém. Aleluia, glória a Deus. Está entrando a palavra? Está chegando aí? Amém. O que é que nós vamos fazer quando as circunstâncias parar? Começar a dizer, não, isso não. E lembra que a dor é um sinal. Se você está triste hoje, tem alguma coisa errada. Quando eu me sinto cansado, quando eu me sinto estressado, quando eu me sinto sobrecarregado, eu aprendi a fazer o quê? Parar e ver onde foi que eu errei em algum momento atrás. Porque isso não é para estar acontecendo em nossa vida. É lógico que essas circunstâncias vão chegar, mas eu vou estar aqui, ó, os problemas estão lá embaixo, e eu vou estar num lugar onde eu consigo enxergar eles de uma forma diferente, e eu aprendo a lidar com eles de uma forma diferente. Está muito acelerado, é? Vocês estão com o olhão assim meio regalado. Vocês estão entendendo? Eu preciso estar no lugar, eu preciso estar numa circunstância onde eu tenha controle sobre as coisas que estão acontecendo ao meu redor, para que eu possa tomar as decisões. Você sabe como é interessante? Muitas vezes aconteceu comigo, eu estou envolvido, e tão envolvido nos problemas que eu faço parte dele, e chega uma pessoa de fora e vê uma solução tão fácil. Por quê? Porque eu me deixei envolver pela dor, eu me deixei envolver pelo sofrimento, eu me deixei envolver pela ansiedade, e eu comecei a brincar agarrado com eles, de ciranda a cirandinha. E eu, no meio da circunstância do furacão, eu não consegui enxergar uma saída. Mas diga comigo, existe uma saída. Foi outra coisa que eu aprendi na minha vida. Sempre há uma saída. Sempre há uma saída. A Bíblia nos diz que Deus não nos dá uma prova e que nós não possamos passar por ela. É uma promessa bíblica para a nossa vida. Então isso que você está passando, e que já faz tempo e que você não muda, é porque talvez você esteja no olho do furacão. E o que é que você precisa sair? Subir a escada da intimidade. E vir para um lugar alto. E começar a ver o teu problema como Deus vê. E você vai começar a rir. Diz, rapaz, era isso que eu estava com medo. Era essa falta, era essa dor, era essa doença, era esse problema familiar, era essa circunstância na empresa, era isso aí embaixo, Deus. É aquele pontinho ali embaixo mesmo. A intimidade vai te levar para um lugar onde você vai poder resolver teus problemas facilmente. Aprendendo a lidar com a dor. Não deixa que a dor te traga com ela o sofrimento. Ah, meu Deus, e agora, José, a festa acabou. E agora, José? Mas é verdade, querido. Isso faz parte da nossa vida. Nós deixamos as circunstâncias nos envolver, o medo nos envolver. Sabe, eu acho lindo, e muitas vezes falam do pessoal, poxa, mas Pedro faltou com a fé. Mas eu queria ver você andar 3 passos ou 4 passos em cima sobre as ondas do mar. Mas Pedro começou a ver as circunstâncias que cercavam ele. E ele tirou os olhos de quem? De Jesus. Aprenda a lidar com a dor. Aprenda a lidar com a dor, olhando para o autor e consumador. Eu estou com o meu dicionário aberto hoje. Como é o nome? Consumador. Eu dizia consumidor. Eu acho que não. Era 3 horas de resenha em casa por causa do consumidor, viu? Mas hoje eu estou atento, aprendi a lidar com a minha dor da correção. Busco logo os universitários, não Lohana. Então,
Consumador, Ele está lá, Ele está disponível, Ele tem uma resposta para você, Ele quer fazer mudar as circunstâncias, Ele todo dia gera expectativa no teu abrir dos olhos e dizer, hoje Ele vai entender que os problemas dele já foram resolvidos. Os teus problemas não serão resolvidos, os teus problemas já foram resolvidos. Confia em Deus, confia em Deus. Sabe, nós precisamos aprender a mudar a perspectiva de ver as coisas. Nós precisamos transformar a forma como nós vemos as coisas. Eu queria abrir a Bíblia. Vamos lá começar com 2 Samuel capítulo 12, versículo 15. É um versículo, vai ser uma leitura um pouco extensa, mas eu quero mostrar isso para você. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciões da sua casa se chegaram a ele para levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam, eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não nos dava ouvido a nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? Eles responderam, morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-lhe o pão diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos, que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu te levantaste e comeste do pão. E respondeu Davi, vivendo ainda a criança jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor não se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e deitou-se com ela e teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Sabe, queridos, um dos grandes problemas que nós levamos para a nossa vida é não aceitarmos a resposta que Deus tem para nós. Quando nós vemos o exemplo de Davi, um homem segundo o coração de Deus, e a gente quer muito aquilo, e Deus olha para nós e diz, não. Você está pronto para receber o não de Deus? Sabe, queridos, eu leio o livro de Jó, e fico extasiado na paciência que Deus teve com Jó, quando ele passou 5 a 7 páginas explicando a Jó quem você é, para questionar as minhas decisões. E é lindo descorrer, e Deus narra a sua própria grandeza, diante de um homem que para ele não é nada, mas ele para e explica a Jó a grandeza dele. Mas para nós, quantas vezes nós queremos porque queremos aquilo, e parecemos aquela criança birrenta, vou sair da igreja, viu? Olha, eu vou deixar de ser crente, viu Deus? Porque a gente quer aquilo que nós queremos. No nosso processo de confrontar com a dor, nós temos que ter a maturidade de receber o não. Muitas vezes nós questionamos Deus por quê, mas nós temos que aprender a confiar nele e saber que Ele tem o melhor para nós. Sabe, eu lembro um caso muito bonito, eu não era fã dele, mas ele deu uma resposta muito bonita. O Eduardo Campos, o falecido,
Ele, pouco tempo antes dele morrer, o filho dele nasceu, era um filho especial. E as pessoas disseram a ele: como você está lidando com isso? Eu disse: olha, eu estou lidando bem, porque Deus colocou essa criança no melhor lugar que ele podia estar, porque eu tenho recursos, a minha família tem condições de dar o melhor para essa criança. Sabe, você tem que aprender a ter essa perspectiva, de você reler fazer uma releitura da sua vida, e você entender que o não de Deus para você mais na frente vai ser um grande sim, porque você estava pedindo alguma coisa e Deus tem algo muito maior para você lá na frente. Essa é a perspectiva que nós temos que confrontar a nossa dor, que mesmo que agora esteja doendo, lá na frente vai gerar um fruto. De fato, a Bíblia nos ensina bem isso. Dá uma olhada comigo. Romanos capítulo 1, versículo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Aí o psicólogo diz: está doente. Como é que o camarada vai estar gloriando nas tribulações? Porque a gente tem que enxergar muito mais além. Ele diz o seguinte: sabendo que a tribulação vai produzir o quê? Perseverança. E a perseverança, a experiência. E a experiência, a esperança. Ora, a perseverança, eu li errado, perdão, vou ler de novo. Sabendo que a tribulação produz a perseverança experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde. Esse versículo foi a matéria que eu dei aula no Rema há tantos anos atrás, mais de 10 anos atrás. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Sabe, queridos, precisamos passar por essas experiências, porque quando chegar o Golias na tua vida, você vai ter experiências construídas com Deus. Eu já matei o urso, eu já matei o leão, e eu sei quem é Deus, que na hora que eu mais precisei, Ele estava comigo. E se Ele está comigo nessa circunstância, e teve comigo naquela outra, com certeza Ele vai estar nessa também. Então eu já sei como fazer, eu já sei como ser conduzido, e nada vai te parar. Deus não é Rivotril, para deixar você calmo no meio da confusão, não. Ele vai te dar uma paz que excede todo entendimento. Não é para você ficar calmo na desgraça, é para você ficar calmo e você saber que caminho você deve guiar. Porque muitas vezes nós baixamos a nossa cabeça, nós paramos para chorar e fechamos os olhos e não vê a porta aberta que Deus tem para nós naquele momento como resposta. Essa é a verdade que Deus tem para nós hoje, querido. Curte teu processo, curte teu luto, curte tua dor, mas saiba e gere expectativa que amanhã está chegando. E quando amanhã está chegando, vem o que junto? A alegria. E você vai se alegrar com essa esperança, que a alegria está chegando. E não vou mais chorar, e não vou mais me estressar, porque Deus é comigo, Ele é minha força. Paulo diz em outro, mesmo capítulo, se eu não me engano, em Romanos, que mesmo que o meu corpo se desfaleça, mesmo que eu não consiga sobreviver às circunstâncias, porque existem dores, queridos, que são bíblicas. Não se escandalize, a gente teve um culto agora há pouco de antes, falando sobre as doutrinas do verbo, mas existe uma dor bíblica. Diariamente são mortos cristãos, acusados de, ou você nega a Cristo, ou você vai morrer. É uma dor bíblica, e você tem que se manter fiel. Mas você pode pensar: não, isso não chega aqui não, não chegava aqui, tem gente matando menino, já está agora aí. O Brasil está se tornando um país de primeiro mundo e de graça. E um dia pode chegar isso aqui, ou você nega a Cristo, ou você vai morrer. Então existe esse sofrimento bíblico, existe um sofrimento em que nós temos que permanecer firme e inabalável, sabendo que mesmo que o teu corpo se corrompa, e eu acho lindo, eu sonho,
Será que eu consigo, Jesus, a mesma coisa de Estevão? De que? Você se levantar para me receber. Sabe, Jesus é pentecostal, me perdoem os tradicionais, mas Jesus é pentecostal. Jesus é pentecostal. Ele no trono, sentado, e vendo o testemunho de Estevão, ele começou, oh glória, ele está vindo, e ele não aguentou e se levantou e disse, aleluia, venha filho, porque a tua glória está aqui. Deu lugar, Jesus na hora deu, ele não aguentou, ele se levantou do trono, gente. Você já pensou Jesus se levantando do trono para te receber? Que honra, que alegria, que coisa maravilhosa. Oh Jesus, aprenda a lidar com a dor. Eu queria chamar o louvor para cá. Eu lembrei de Sandra Roberta esse dia. Sandra Roberta agora está cabelo preto, eu não conheço muito ela, que eu fico procurando Sandra Roberta. E ela botou um dia um culto aqui, Rio Azul, é? Não haverá aqui, não haverá. Sabe, queridos, não haverá. E quando você põe seus olhos fitos naquele lugar onde Jesus tem para nós, essa leve, sabe, eu acho lindo Paulo dizendo, leve e momentânea tribulação. O cara foi açoitado, o cara foi preso, o cara foi xingado, o cara passou por tudo, mas quando ele olhava tudo, ele não olhava no ambiente do problema, ele olhava de cima e dizia, isso foi leve, isso não foi nada, comparado ao que eu vou viver com o nosso Senhor. Sabe, você precisa ter essa convicção dentro de você, Monique, porque nada pode te parar, nada vai te parar. Existem coisas para você que Deus está colocando diante de você hoje. O banquete está posto. Não é se Deus quiser, não fala, se Deus quiser eu vou conseguir. Não, Deus já quis. Ele tanto quis que ele, em João 3,16, que ele deu o que ele tinha de mais precioso, para que você tivesse vida e vida em abundância. Porque Deus amou o seu... Passou na minha cabeça aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que você não tivesse mais nada que te parasse, nada vai te parar. Sabe, existe um lugar, mas eu ainda não estou lá no céu, mas hoje existe um lugar de glória para você aqui. Há um lugar onde ele é transformador da tua mente, e mesmo que teu corpo sofra, o teu espírito é vivificado, e esse espírito vivificado não vai parar você, não vai deixar você parar. Esse espírito vivificado vai te levar em altas porções, altas performances, altos resultados. Deus está te colocando em situações, querido, hoje. Seja o melhor de Deus para você hoje, seja o melhor que Deus tem para a tua vida hoje.